Tá fechado o teu microfone. Tá bom, obrigado por avisar. Já oramos agradecendo a Deus e pedindo a Deus também esse privilégio de estudarmos a palavra do Senhor. E nós vamos, então, olharmos hoje, com a graça do Senhor, dois profetas da Bíblia, Miqueias e Naum. Só para eu saber aqui o grau de entendimento da turma nesta noite, quem aí conseguiu fazer a leitura de Miqueias ou de Naum, ou dos dois, nos dias recentes? A Charlene, legal. A Áureo também. Eu Que escutei. legal. Pedrinho também? Muito bem, gente. Que legal, né? Acredito que vai ser especial e bem produtivo olharmos aí para estes dois profetas. Então, começamos com Miqueias. O título desse livro é o nome do profeta Miqueias, e o nome dele é algo como quem é como Deus. Então é interessante, né? Já o próprio nome do profeta nos trazendo uma reflexão. Quem é como Deus? E, de forma geral, a autoria do livro é atribuída a ele mesmo. Vamos olhar aqui no capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, de Morissete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Também, capítulo 3, versículo 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, a gente junta aqui o capítulo 1, versículo 1, dizendo que a visão vem a Miqueias. E aqui no capítulo 3, versículo 8, a gente veio usando em primeira pessoa, né, a sua fala, quanto a mim. Então, associando essas duas coisas, né, é bem tranquilo que a maior parte dos estudiosos entendam que Miqueias é o profeta e o escritor deste livro, né, que colocou a termo. E o próprio capítulo 1, versículo 1, nos ajuda a situar o período no qual ele ministrou. Ele ministrou nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Estes reis, eles estão em um período aí do ano 739 a.C. até 686. Então, quando a gente estuda lá, né, em Primeira e Segunda Reis, a gente fica conhecendo a história dos reis. E aí, conhecendo a história dos reis, também está dito lá se eles eram bons reis, se eles eram maus reis, se eles seguiam um bom caminho, se eles seguiam um mau caminho, e aí você entende o trabalho que o profeta vai ter, né, junto àquele rei, junto à nação naquele período histórico. E Miqueias, assim como Amós, era de uma zona rural, porque ele era da cidade de Morissete, né? Tem Alanis Morissette e tem o Miqueias de Morissette, né? Então, o Morissette é uma cidade pequena, de uma região agrícola bastante produtiva, não é? E então tem aí alguma semelhança, talvez, com a cosmovisão de Amós em alguns pontos, né? Muito bem. Ele foi, Miqueias, contemporâneo dos profetas Oséias e Isaías. Então, quando você está lendo Oséias, quando você está lendo Isaías, também está nesse período atuando como profeta, como homem de Deus, Miqueias. Bueno, a mensagem profética aqui de Miqueias trata primeiramente de Judá, mas também se dirige ao Reino do Norte. Você lembra, né? Devido ao pecado de idolatria, o reino, que era uma nação só, foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E Miqueias, ele profetiza principalmente, digamos assim, para o Reino do Sul, mas também tem coisas referentes ao Reino do Norte, inclusive vai predizer a queda de Samaria. Olha no versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. E o profeta Miqueias, ele
combateu, ele confrontou ou denunciou vários pecados. E é importante nós olharmos isso, porque estas são coisas que trazem ou promovem a ira de Deus. Então, por mais que a gente está estudando aqui um profeta do tempo do Antigo Testamento, Deus não mudou de opinião sobre idolatria. Deus não mudou de opinião sobre corrupção. Deus não mudou de opinião em relação à imoralidade. O que muda do tempo do Antigo Testamento para o tempo do Novo Testamento é que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados, entre os quais estes. Mas, se Deus tivesse mudado de opinião no tempo do Novo Testamento a respeito destas coisas, Jesus não precisava morrer no nosso lugar por causa destas coisas. Então é importante nós olharmos aqui para ver aquilo que é confrontado profeticamente, para também percebermos, avaliarmos, né, permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos mostre se estas coisas estão em algum grau presente nas nossas vidas. Então eu vou compartilhar a tela agora para nós olharmos texto por texto os pecados que são confrontados no livro do profeta Miqueias. Então deixa eu ir para lá. Aquele joinha de confirmação, você está compartilhando a tela? Beleza, obrigado. Eu vi que tem mais gente no Shima aí hoje. Quem é que está no Shima aí lá? O Pedro, a Tere, o Leandro, a Lovane, né? Bíblia e chimarrão. Isso aí, gente. Então, deixa eu vir para cá. Opa. Davi, eu posso já fazer uma pergunta? Claro. Aqui no livro de Miqueias, várias vezes ele aparece a palavra remanescente. O que significa? Remanescentes são aqueles que sobraram, aqueles que ficaram ainda. Então, um exemplo, tá? Quando vêm os assírios e levam deportados, né, os israelitas, fica um remanescente. Quando vêm os babilônios e levam o reino do sul, cada vez que eles levam, eles deixam alguns para trás. Esses que ficam para trás são os remanescentes, aqueles que sobraram. Tipo assim, é como se tu tivesse um monte de CDs aí de música e tu pensou, isso aqui eu vou botar fora, isso aqui eu vou dar para alguém, e tu ficou com 5, 6. Os 5, 6 que ficaram contigo são os remanescentes, os que sobraram. Tá? Então, às vezes, os remanescentes na Bíblia são aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Tipo assim, todo mundo se tornou idólatra, mas alguns remanescentes permaneceram fiéis ao Senhor. Aqueles que sobram são os remanescentes. Então, vamos lá olhar estes pecados denunciados ou confrontados no livro. Vou pedir... Se alguém não gostar da ideia de ler o texto bíblico, eu peço que, nesse momento, feche a câmera, daí quem tiver com a câmera aberta, eu vou pedir para me ajudar na leitura, tá bom? Então, eu vou pedir para a Tere ler 1:7, para o Pedro, 2:2, para a Charlene, 3:10, para o Leandro, 2:6 e 11, para a Lovane, 3:1-3, para o Áureo, 3:5-7. Daí depois a gente faz uma outra rodada. Então vamos lá para o 1:7. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Muito bem, então aqui nós vemos essa confrontação, essa indignação contra a idolatria. 2:2. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, e ele e aos seus herdeiros. Então aqui nós temos uma cobiça com violência, né? Eles cobiçam e vão atrás, e vão lá e tomam posse. Por isso, o próprio versículo 2, na segunda parte, fala sobre isso acontecendo.
3:10. Que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Isso aí. Sangue e iniquidade. 2, 6 e 11. O povo me diz: pare com essas profecias. Não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. E 11. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. Então, olha só, né? Tipo assim, Deus está falando ao seu povo através dos seus profetas, dizendo, gente, esse não é um bom caminho. Esse caminho não vai levar vocês para um bom lugar. Vocês têm que voltar para o caminho certo. O povo não quer saber dos profetas que dizem isso, né? Olha só o versículo 6, né? Não profetizem tais coisas porque a desgraça não vai cair sobre nós. Um falso senso de segurança e tipo assim, eu não quero saber o que Deus tem a dizer sobre coisas ruins. Mas quem que eles querem ouvir? Aqueles que dizem, gente, vai dar tudo certo, vamos beber, vamos fazer festa, né? Como nos tempos de Noé, por exemplo, né? Em que as pessoas estavam vivendo a sua vida da pior maneira possível, não estavam nem entendendo, percebendo o que estava na iminência de acontecer, como de fato aconteceu. Inclusive, olha o versículo 7 aqui do 2. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? Então, tipo, Deus está mostrando a sua indignação. Ele diz, não pode ser que Deus se indigne. Com certeza não. Então, rejeitavam os profetas que traziam a palavra verdadeira de Deus e encorajavam os falsos profetas a trazerem suas mentiras. 3, 1 a 3. Disse eu, ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? O que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então, gente, olha só, esse capítulo 3, ele é muito contundente, porque no povo de Deus, você deve lembrar que haviam 3 ofícios pelos quais Deus governava o povo: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei cuidava dos assuntos civis e militares, os sacerdotes de apresentar o povo a Deus, e o profeta de trazer a palavra de Deus ao povo. Todos esses 3 ofícios são reunidos na pessoa de Cristo. Aqui nós vamos ver que os 3 ocupantes dos ofícios no meio do povo de Deus estavam vivendo em corrupção. Nós vemos aqui os governantes, né? Agora nós vamos olhar os profetas corrompidos, 3, 5 a 7. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, e o sol se porá sobre os profetas, e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque... Perdemos o áudio, né? Cortou o áudio para vocês também?
A gente perdeu aí o teu último versículo, Áureo. Ah, tá bom. O 7? Então, os videntes serão envergonhados, e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Ok. Já vimos, então, os governantes serem confrontados por causa da sua corrupção, agora até os profetas. E vamos ver os sacerdotes. Vamos todos olhar aqui 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os profetas adivinham por dinheiro. Aqui no 11 estão reunidos os 3 ofícios, né? Os cabeças dão sentenças por suborno, né? No caso dos juízes. Os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por interesse. Que corrupção que atingiu, né, de forma geral essa nação. E aí no 7:3 nós vamos ver também outra expressão do suborno, né? As suas mãos são hábeis na prática do mal, as autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam seus maus desejos, e assim em conjunto tramam os seus projetos. Quando as pessoas elas olham para o Congresso Nacional, para o meio político hoje, e dizem que isso é uma coisa recente, que isso é de agora, que isso é o Brasil, gente, isso aí desde que o pecado entrou no mundo, essa é a realidade. Porque olha só, vê se isso aqui não retrata o nosso país hoje. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. Isso aqui é atual demais, né? Porque a realidade do pecado é atemporal. Uma vez que o pecado entrou no mundo, ele não é criativo, ele faz sempre as mesmas coisas, né? Eu sempre digo, Satanás pode ser astuto, mas criativo ele não é. Ele é astuto no sentido de como usar as ferramentas que ele tem, mas é sempre as mesmas ferramentas. Né? Porque as obras da carne são manifestas, estão denunciadas na palavra. Então, não é difícil de entender quando a tentação está vindo. Até porque o Senhor dá o escape. Agora, olha só no 6, 10 e 11. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderia eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Então veja só, né, essa desonestidade imperando aqui. No próximo slide, a gente tem aquele quadro geral que eu gosto de compartilhar, né? Nós temos aí o livro, podemos dividir aí basicamente em 3 porções, né? A primeira do capítulo 1 ao 3, depois do 4 ao 5, depois do 6 ao 7. Primeira parte, nós temos uma predição de juízo, na parte do meio, uma predição de restauração, e o final, um apelo ao arrependimento. Nós temos como tópico na primeira parte a punição, ou o juízo, né? Depois a promessa, e a questão do perdão. E antes de nós olharmos aqui de que maneira que a gente pode ter alguma relação com o Senhor Jesus, né? Ainda que a gente não possa falar Jesus no Antigo Testamento, a gente tem que falar Messias ou Cristo, né? Porque Messias e Cristo significam ungido, e é assim que se referia a esse que era esperado para trazer a salvação, a redenção. Quero olhar panoramicamente com vocês para esse livro, mas ver também as repercussões dele no Novo Testamento, né? Em que momentos que Miqueias é citado. Vamos dar uma olhada, ainda no Antigo Testamento, em Jeremias 26. Olha só, a gente está folhando para trás, né? Mas isso não significa que a gente está voltando para o passado de Miqueias. A gente está folhando para trás, mas a gente está viajando para frente. Porque Jeremias
é um dos últimos profetas. Jeremias está profetizando lá no fim, quando Judá vai cair, vai ser levado para o exílio, é Jeremias que está lá, né? Então a gente está voltando na ordem canônica, mas não na cronológica. Então lá na frente o profeta Jeremias vai citar Miqueias. Vamos olhar aqui Jeremias 26:18. Alguém pode ler? (26:18). Miqueias de Moressete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Volta lá para Miqueias 3:12. Miqueias 3:12? Peraí. Aham. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e o monte de templo numa colina coberta de mato. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que nesse período, a Bíblia está em aberto, não é? Tipo assim, a gente tem hoje aqui o livro de Miqueias e tinha aqui o livro de Jeremias. Mas quando Jeremias está escrevendo, não tem o livro de Jeremias. Ele está escrevendo. E ele está citando um livro que já era considerado inspirado por Deus. Ele está citando um profeta que já era considerado alguém autorizado a falar da parte de Deus. Então, por isso que a gente pode ver, né, que a Bíblia ela vai se construindo da parte de Deus no decorrer da história. Tanto é que hoje nós sabemos que é um período de mais ou menos 1.500 anos até nós termos a Bíblia toda formada com seu conjunto de 66 livros. Então, são coisas como estas que dão certeza, primeiramente, para a comunidade judaica e depois para a comunidade cristã, de que livros eram considerados inspirados por Deus. Então, quando a gente lê Jeremias, a gente já sabe que está validando Miqueias, né? Um homem de Deus reconhecendo que Deus havia falado através daquela pessoa. Mas olha que interessante aqui, ó, Mateus 2. Mateus 2, 5 e 6. Quem pode ler? Na verdade, vamos ler o 2, 4 e 5 e 6. Mateus 2:2, é isso? Mateus 2, Uhum. 4, 5 e 6. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém de Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é o menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Até aí? Até aqui. Tá. Então, olha só. Herodes estava apavorado porque uns magos vieram adorar o rei dos judeus. E aí, como assim o rei dos judeus? O rei dos judeus sou eu. Né? E daí ele entendeu que estava se cumprindo no tempo dele uma profecia e ele quer saber o seguinte, vem cá, onde é que a profecia diz que o rei deveria vir? Porque ele quer matar esse rei. Então ele quer saber onde está esse rei para matar. E aí ele reúne então os líderes religiosos e os líderes religiosos vão dizer, olha, ele deve vir de Belém. Mas como é que os líderes religiosos sabem de Belém? Porque eles já entendiam nesse tempo que era a promessa de Deus, através do profeta Miqueias, que isso aconteceria nesse lugar. Vamos para 5:2.
pode ler, por favor. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, gente, aqui nós encontramos em Miqueias uma profecia messiânica. E nessa profecia nós temos duas coisas: o anúncio de um rei, aquele que há de reinar. E está dizendo que não é um rei qualquer. Está dizendo o seguinte: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Opa, esse aqui é diferente, né? Porque Davi não era um rei desde a eternidade. Salomão não era um rei desde a eternidade. Então, Miqueias está profetizando a vinda de um rei que é desde a eternidade. Então, aqui está falando claramente do Messias. E então, o que as pessoas do tempo de Jesus, os líderes religiosos do tempo de Jesus sabem é que um dia vai vir em Belém esse rei. E como é que eles sabem que é o Belém? Porque eles estudam os profetas, né? Faz parte dos livros que eles têm. E então, no profeta Miqueias, há essa profecia. Vamos olhar uma outra referência agora em Mateus 10:35, na boca do próprio Senhor Jesus. Desculpem. Mateus 10:35 e 36. Quem pode ler? Davi, eu vou me abster de ler hoje, tá? Eu tô com a minha garganta não muito legal, tá? Eu quero ficar assistindo assim e tal, mas não tô legal, tá? Tô muito Beleza, irritado, Áureo, tá? obrigado por avisar, sem problemas. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Agora vamos para 7:6. Miqueias 7:6. 7:6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Então veja aqui Jesus citando, né, algo trazido aqui pelo profeta Miqueias. Muito bem. Vamos fazer uma viagem panorâmica aqui por Miqueias. No capítulo 1, me chama muito a atenção o quanto o profeta está impactado pela situação do povo que está distante de Deus, com tudo aquilo que nós vimos, com a idolatria, com a moralidade, com a corrupção, com o suborno, com tudo aquilo, né? E em relação a como Deus está se sentindo em relação a tudo isso. E olha como ele compartilha o coração conosco aqui em 1:8. Por isso lamento e choro. Ando descalço e nu, faço lamentações com os chacais e pranteio como os avestruzes. Olha que cena que ele está dizendo para nós, né? Lamento e choro, ando descalço e nu. Lamento como chacais, né? Eu imagino que ele está referindo aqui a alguma coisa mais de uivo, né? E pranteio como os avestruzes, né? Que tem aquela fama de esconder a cabeça. Bom, agora que eu vi que a Áureo fechou a câmera, Áureo, se tu quiser deixar a tua câmera fechada, pode deixar que eu estou levando em consideração que tu não vai poder ler, tá? Então fica tranquilo em abrir a tua câmera, se tu desejares. Aí chegamos no capítulo 2 aqui, e realmente nós vemos aquela rejeição aos profetas que falam da parte de Deus, e
um espaço para os profetas que trazem aquilo que as pessoas querem ouvir. E olha também no capítulo 13, que interessante, diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Aqui nós temos mais uma referência messiânica. Ou seja, nós temos todo um relato de tragédia, de problemas, de juízo, de restauração, e apontando para um grande futuro, onde vai ter um rei que vai à frente, onde tem um rei que vai abrindo caminho, onde tem um rei que vai tornando tudo possível. E aí nós chegamos no capítulo 3, e no versículo 8, nós temos algo que lembra palavras do Senhor Jesus Cristo, citando Isaías, né? Mas olha aqui, ó. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, obviamente, o profeta aqui está ungido pelo Espírito Santo, e isso se aplica a ele mesmo, tá? Mas lembra que ele é contemporâneo de Isaías. E Isaías traz aquela mensagem, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para trazer libertação, tal, né? Falando sobre justiça. E Jesus aplica a si mesmo isso, né? Na leitura que ele faz do profeta Isaías na sinagoga. E Jesus se enquadra nisso, né? De estar cheio do poder do Espírito Santo, cheio de justiça e força, e para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ah, mas Jesus não veio falar sobre salvação, por que está falando sobre transgressão e pecado? Bom, para você dizer que vai salvar alguém, essa pessoa precisa reconhecer que precisa ser salva, né? Então, falar de pecado, falar de morte eterna, não como ameaça, mas como aviso daquela realidade e um convite a sair daquela realidade através do Salvador. E aí, no capítulo 4, nós temos aquela maravilhosa imagem dos últimos dias, né, no templo do Senhor. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a gente já sabe ao que está se referindo. E a partir do versículo 6, nós temos ali uma linguagem de salvação. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião desde agora e para sempre. E aí olha o versículo 8. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E olha o capítulo 5, versículo 1. Agora, ajuntem-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E aí eu gostaria de ver com vocês agora o cumprimento disso em duas etapas. Um cumprimento mais imediato na nação e um cumprimento disso em Cristo. Pega essa figura aqui de alguém ferindo com uma vara. Então vamos todos para 2 Reis 25, 7. Quem pode ler? Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Segunda Será Reis. que ele... Está na primeira? Segundo Reis... Ah, não, desculpa. Segundo Reis... 25, 7. Desculpa, entendi 5. Segunda Reis... 25, 7. Entendi 5, 7. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias
e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. Ok, então chegou o momento de se cumprir essa profecia, no qual o rei foi ferido na face, seus olhos foram literalmente furados. Mas avançamos, então a gente avançou para o futuro em relação a Miqueias, né? E vimos o rei sendo ferido na face. Agora a gente vai avançar mais ainda até chegar no Messias. Mateus 27, 30. E cuspindo nele, pegaram a vara ou caniço e batiam na sua cabeça. Então nós vemos aqui um exemplo bem interessante, né? Porque as profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, de forma geral, elas têm uma aplicação imediata, uma aplicação que vai acontecer logo em sequência naquele período histórico ou no período histórico subsequente, e algo que de alguma maneira está apontando para a pessoa de Jesus. Espera que eu fechei aqui, estou reabrindo. E aí, algo que me chama muita atenção é no capítulo 5, versículo 6. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrode dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Eu decidi destacar esse versículo só para a gente perceber o quanto, às vezes, uma palavra, uma expressão pode ter um peso gigantesco quando a gente entende a história, quando a gente conhece a história de Israel, né? Porque você está lendo ali a terra da Síria com espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Tá, entendi que é forte, mas como assim? Vamos para Gênesis 10, 8, 9. Olha só. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Então pensa, gente, pensa nesse cara aqui. A ação desse cara aqui, ele vai fundando cidade, ele vai ampliando, ele vai sendo poderoso. O cara se torna tão grande que a expressão, né, olha, valente como Nimrod. E aí, a profecia aqui vai dizer o seguinte, olha, tá vendo aquele poder todo? Vai cair. Então, quem está recebendo essa informação aqui em primeira mão, está entendendo, ou pelo menos tem a oportunidade de entender o quanto é sério, né? Porque Nínive, a gente vai estudar agora em Naum, né? Porque a profecia é dirigida contra Nínive, que é fundada por esse cara chamado Nimrod, vai cair. E aqui, já partindo para o final, antes da gente entrar em Naum, que é bem curtinho, né? Um livro de 3 capítulos, quero ressaltar alguns detalhes que são importantes. O coração de Deus. O coração de Deus, mas eu acho que uma das coisas que tem marcado a nossa jornada aqui ao estudarmos os profetas é ver o coração de Deus, né? Então, olha aqui no capítulo 6, versículo 3 em diante. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu tirei você da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam, meu povo.
Lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Então, para mim, é um dos momentos mais dramáticos aqui em Miqueias, dizendo, meu povo, o que eu fiz para você, meu povo? Dá uma olhada na história, eu só faço o que é bom para você. Eu cuido de você, eu livro você. Lembra, pelo menos, da história. Se está difícil agora, lembra. Então, aqui nós temos o coração de Deus derramado diante do seu povo. E aí, algo na sequência, tem um texto que eu acho muito claro, porque às vezes as pessoas elas perdem muito tempo tentando identificar o propósito de Deus para a sua vida. Tem crente que entra em crise por causa disso. Eu quero saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus, achando que Deus tem uma vontade personalíssima para cada pessoa. Não tem. Não tem. Deus tem o mesmo propósito para todos, que é exercido de forma singular através de cada um. Isso é diferente. Tá bom? Então, por exemplo, Deus faz as coisas de um jeito através da minha vida e faz as coisas dele de outro jeito através da sua vida. E nessa diversidade, nessa multiforme graça de Deus, a gente se complementa, certo? Mas esse negócio de que cada um tem que descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu vou dizer para você, isso não é bíblico. Não existe uma indicação bíblica de que as coisas são desse jeito. Não existe um mandamento bíblico dizendo que cada um tem que procurar o que Deus quer para a sua vida. E o livro de Miqueias ajuda muito a entender isso. Eu não quero dizer que não hajam coisas específicas que Deus queira através de cada um de nossas vidas, mas ele nos concedeu dons para, no final das contas, fazermos a mesma coisa, que é amar. E há necessidade, as pessoas ao nosso redor é que vão mostrar como nós vamos amar. Mas amar é o que nós precisamos fazer. Jesus disse, um novo mandamento eu dou para vocês. Como eu os amei, amem. Beleza? Esse é o propósito de Deus para a minha vida, esse é o propósito de Deus para a sua vida. É amarmos. É o que Jesus está trazendo. Mas olha aqui Miqueias nos dizendo, capítulo 6, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Simples assim. Não precisa entrar em parafuso o que Deus espera de mim. Não precisa subir a montanha, não precisa jejuar para entender o que Deus espera de você. Aqui, Miqueias está dizendo, ele já mostrou o que espera de você. Então, gente, muito cuidado com esse negócio aí de que Deus tem que revelar algo especial, específico para você, certo? Porque Deus, quando nos vê, ele nos vê como membros de um só corpo. Ele tem um propósito para esse corpo do qual nós somos membros. Por isso a importância de nós vivermos como corpo, vivermos como comunidade de discípulos. Ok? E aí, finalizando, capítulo 7, versículo 7, tem outro texto aqui interessante. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Isso aqui lembra algum outro profeta, você? Talvez, lendo alguns outros versículos, vai remeter a um outro profeta. Só que esse outro profeta é décadas e décadas mais para frente. Mas olha só, aqui no capítulo 7, versículo 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Ou seja, não há uva, não há figo. E aí lá no versículo 7 ele diz, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Isso lembra outro profeta? Vamos lá para Abacuque 3. Pula na 1, chega em Abacuque. Olha Abacuque 3, versículo 17 a 19.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e dos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Deus e exulto, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, para mim, fica muito claro que Abacuque conhece essa oração aqui, essa declaração de Miqueias, né? E no momento assim, ele vai trazer essa confiança no Senhor, que disse para ele: o meu justo viverá pela fé. Ok? Vamos entrar agora, então, em Naum, lembrando que depois a gente termina a gravação e a gente pode conversar livremente aqui, fazer as perguntas, considerações, mas se você quiser, pode falar a qualquer tempo, tá bom? Chegamos no livro de Naum. E o que a gente sabe sobre Naum é o que está escrito em Naum 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Eucós. Bem, é o que a gente sabe desse camarada chamado Naum, esse profeta, homem de Deus. Naum trata da queda de Nínive como um evento futuro, ou seja, vai acontecer. Mas ele trata a queda de Tebas, uma cidade no Egito, como algo que já aconteceu. Isso nos ajuda a situar em que momento que ele está profetizando. Olha aqui, deixa eu ver, no capítulo 3, 8. Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegidas pelo mar e tendo as águas por muralha? Ou seja, Naum está tratando como certo que Tebas já caiu. E está dizendo para Nínive, tu te acha melhor que eles que caíram? Tu acha que tu não vai cair também? Então a gente olha para o futuro e vê, Nínive ainda não caiu. A gente olha para o passado e vê, Tebas já caiu. Então se data a atividade profética dele entre 663 a.C., que é quando Tebas caiu, e o ano de 612, que é quando Nínive cai. Então, viu que legal que no próprio livro a gente pega essa informação aí, cruza com a história e tem literalmente como situar num período histórico aí. Beleza? Nesse período que ele está profetizando contra Nínive, Nínive é a cidade mais poderosa da face da terra. Ainda não é a Babilônia, muito menos Roma. Nínive é a cidade mais poderosa do mundo. Tinha muros com 30 metros de altura. Para vocês terem ideia, um prédio de 4 andares vai lá mais ou menos 10 metros de altura. Então, tu imagina, seria um prédio aí de mais de 10 andares, os muros de Nínive. Além disso, esses muros eram cercados por um valo profundo de 45 metros de largura. Eram 18 metros de profundidade. Então, pensa numa cidade fortificada e protegida, né? E essa cidade, ela tinha uma autonomia dentro dela para sobreviver 20 anos sitiada. Já pensou? Podia cercar um exército, cercar ela sobreviveria por 20 anos só com o que ela conseguia produzir dentro dela mesma. Então, era uma cidade autônoma. Então, tu imagina, né, a segurança que esses caras tinham neles mesmos, no poder deles. E aí, então, vai um profeta dizer que eles vão cair. E é por isso que ali no 3:8, o profeta diz, será que você é melhor do que Tebas? Porque ela estava situada junto ao Nilo, estava cercadas por águas, protegidas pelo mar e tendo águas por muralha. Então, tipo assim, olha só, também pensavam que Tebas não cairia. Caiu. Vocês acham que são melhor que eles? Então, aqui um argumento que o profeta está trazendo que ajuda eles a entender. Né? Não só está dizendo assim, Deus vai fazer você cair. Não, a gente não cai de jeito nenhum. Tá, mas olha só, olha o que aconteceu com aqueles lá que também achavam que não iam cair. Será que vocês são
melhores do que eles. E, bem, você deve lembrar que um outro profeta também profetizou contra Nínive. Quem era? Já estudamos aqui. Jonas. Jonas profetizara contra Nínive 100 anos antes de Naum. Então, o que aconteceu 100 anos antes? Jonas foi lá, trouxe a palavra de juízo, o povo se arrependeu e Deus manteve o povo. Só que o que a gente fica sabendo aqui em Naum? Que aquele arrependimento não durou 100 anos, pelo menos, né? Então, 100 anos depois, toda a violência, né, toda aquela situação de Nínive estava lá de mal a pior. E o que a gente vai ver, então, tanto em Jonas quanto em Naum, é que Deus é soberano sobre todas as nações da terra. E você deve lembrar que nós lemos uma palavra que nos impactou em Jonas, dizendo que Deus se arrependeu do mal que havia dito, né? E a gente ficou em choque. Como assim Deus se arrepende? Como assim Deus muda de ideia? E aí o profeta Jeremias, olhando para trás, toda aquela história, né, recebe de Deus o entendimento de que se Deus diz que vai fazer o mal, mas o povo se arrepende, ele faz o bem. Mas se ele diz que vai fazer o bem, o povo abandona ele, bom, então ele vai permitir que o mal aconteça. O que então Deus diz para Nínive? Eu vou vir com juízo contra você. 100 anos antes, Nínive se arrepende, Deus não executa o juízo. Mas, para você ver, Deus vai agindo também de acordo com o espaço que ele dá para que os povos, as pessoas tenham as liberdades. O povo de Nínive, que recebeu a liberdade para se arrepender, 100 anos depois continuava usando a liberdade e agora usava sua liberdade para viver de forma impiedosa. Então, bom, vai vir o juízo. Porque, tipo assim, quando tu pensar, então Deus mudou de ideia e não castigou mais eles lá. A nossa ideia, né, é de que isso aqui é um ponto final. Não é. Por exemplo, quando Jesus chama Lázaro da sepultura, né, quando Jesus ressuscita Lázaro, qual é a nossa ideia? Que Lázaro está ressuscitado. Tá, mas talvez ele tenha morrido meses depois, ou anos depois, mas uma coisa é certa, em algum momento Lázaro morreu, né? Porque aos homens é dado morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Hebreus. Então, todos passamos pela primeira morte. Tem algumas exceções que a gente precisa entender bem, como, por exemplo, Enoque, que andava com Deus e já não era, como Elias, que foi levado num redemoinho, né? Enfim. Mas Jesus ressuscita Lázaro e nós vamos entender que em algum momento ele vai morrer. Assim como em algum momento Deus perdoou Nínive e não executou o juízo, mas Nínive em algum momento abandonou esses caminhos. E aí vem Naum e vai profetizar contra Nínive, e de fato Nínive vai cair tempos depois. Também existe no livro palavras dirigidas a Judá, né? Mas a maioria são dirigidas a Nínive ou ao rei de Nínive. E aí eu quero fazer aqui um comparativo rápido com Jonas, né? Porque já que os dois profetizaram juízo em relação a Nínive, então, olha só, Jonas, cerca de 660 a.C., Naum, 660 a.C. Em Jonas, nós temos a misericórdia de Deus sobre o povo e aqui em Naum, juízo de Deus. Arrependimento de Nínive em Jonas, rebelião de Nínive em Naum. ênfase sobre o profeta em Jonas, né? Porque começa com Deus falando com Jonas, termina com Deus falando com Jonas. E a ênfase em Naum está sobre a profecia e não sobre o profeta. Tanto é que a gente vai ter a informação sobre Naum em um profeta desobediente em Jonas, um profeta obediente em Naum, uma nação obediente em Jonas e uma nação desobediente em Naum. Aquele quadro geral, né? São só 3 capítulos. A gente poderia dividir em cada um deles, entendendo que no capítulo 1, nós temos a destruição de Nínive decretada. No capítulo 2, a destruição de Nínive descrita, né? Como é que vai acontecer.
E no capítulo 3, a destruição de Nínive merecida, né? Digamos assim, mostrando que realmente Nínive fez por onde esse acontecimento que estava por vir. E aí nós podemos olhar aqui de que maneiras que a gente pode ter uma ideia messiânica em Naum, né? E quando a gente olha ali no capítulo 1, do versículo 2 ao 8, nós temos o Senhor exercendo juízo, né, sobre as nações. E a grande questão é que o próprio Senhor Jesus veio uma primeira vez para salvar e a segunda vez ele virá com juízo. E os atributos desse Deus, que são retratados no versículo 2 ao 8, combinam com o Senhor Jesus vindo como juiz, né, na sua volta, na sua segunda vinda. E aí vamos ler ali o 1,15. Quem pode ler o 1,15, por favor? Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Ok. Obrigado, Leandro, pela leitura. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Né? Boas novas não tem como a gente não relacionar com o evangelho, que significa boas novas. Lembrando que Jerusalém significa monte de paz. E em Jerusalém, Jesus Cristo, morrendo na cruz, vai definitivamente impor o fim, o extermínio de toda a impiedade. Então, nós temos aqui essa referência, de alguma maneira, apontando para o Evangelho do Senhor Jesus. A partir desse momento, eu vou encerrar a gravação. Se você está assistindo essa aula gravada, fique à vontade para me enviar suas dúvidas e considerações no telefone, no WhatsApp 5499907 5685. Deus abençoe a sua vida.